queria um acordo, Alexandre de Moraes, para enterrar aspirações à CPI do Banco Master. Está ouvindo fontes erradas, não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Então é uma narrativa mentirosa que estão inventando. Senador, uma semana importante, com resultados importantes para o senhor, para a oposição. Ontem, primeiro, a gente acompanhou a rejeição da indicação de Jorge Messias, que foi bastante trabalhada pela oposição com sucesso, e ontem o que já se esperava, a derrubada do veto do PL da dosimetria. Como o senhor analisa o trabalho, conta aqui para a nossa audiência como foi o trabalho da oposição para essas derrotas ao governo e como está agora a articulação do governo, né, para esse ano, para matérias importantes para o governo e para o país? Olha, a primeira constatação que eu faço após esses 2 dias importantes aqui em Brasília, de derrotas para o governo Lula, né, e quando há uma derrota do governo Lula, é sinal que há uma vitória para o Brasil. Isso mostrou que o governo Lula acabou. Ele não tem nenhuma condição mais de manter a sua articulação aqui, tanto com relação à rejeição do nome do senhor Jorge Messias ao STF, quanto a derrubada do veto PL da dosimetria, mostram que a oposição está se articulando cada vez melhor e, dependendo do cenário, quando há essa combinação de fatores em que há uma insatisfação de parte do Congresso com o tratamento que o governo Lula vem dando ao Legislativo e também esses avanços sem limite de parte de alguns do STF, criminalizando a política, usando a máquina pública para direcionar investigações em cima de fatos que não são crimes, enfim, a todo momento tentando botar uma espada na cabeça de parlamentares, em grande parte das vezes apenas por falar. Isso tudo gera um sentimento, né, muito ruim em relação a esse equilíbrio, essa falta de equilíbrio, na verdade, entre os poderes. Isso tudo levou a consequência de termos essas 2 vitórias, a oposição ter essas 2 vitórias. Eu fiquei muito feliz que ontem foi meu aniversário, recebi de presente a derrubada do veto ao PL da dosimetria e, com isso, grande parte aqueles injustiçados, condenados com base nessa farsa do 8 de janeiro, grande parte deles vai poder, aí, como você bem colocou, aqueles que estão presos ainda, voltar ao convívio de suas famílias, com a progressão de regime que seja, pessoas como a Débora do Batom e outros que pegaram ali entre 14 e 17 anos de condenação, esses já podem, em regra, ter esse cálculo feito com base na mudança que fizemos na legislação e poderem voltar para casa, as mães poderem conviver com seus filhos, né, os pais poderem haver um futebol com o seu filho no domingo, né, ou então os filhos conviverem de mais de perto com os pais, irem para a igreja, enfim, fazerem programas. Isso tudo é um alento para todos nós, apesar de, nesse momento, o presidente Bolsonaro não ser beneficiado, porque ele foi injustamente condenado com base nessa farsa, nessa mentira, há mais de 27 anos, né? Senador, em outras matérias, alguns especialistas já diziam que essas vitórias da oposição no Congresso também, de alguma forma, têm um recado direto ao Supremo Tribunal Federal, como a questão do marco temporal, agora essa questão da dosimetria, de alguma forma, contestando penas que foram dadas pelo Supremo. Na sua opinião, que mensagem, então, o Congresso envia ao Supremo Tribunal Federal? Até no caso, por exemplo, da indicação de Jorge Messias, quando alguns ministros vieram publicamente dizer que ele tinha toda a capacidade técnica para ocupar o cargo. Olha, ainda que tardiamente, esse foi mais um passo no sentido de falar, olha, passaram-se de todos os limites no Supremo. Desde 1988, para você terem uma ideia, um parlamentar não era condenado por falar alguma coisa, né, e ser condenado por calúnia, injúria, difamação. Nunca na história, desde 1988, e o artigo 53 da Constituição Federal, que garante a imunidade por parlamentar falar, imunidade por suas opiniões, palavras e votos. Pois também não deixa de ser uma forma do Legislativo começar a resgatar um pouquinho da sua credibilidade e dizer, olha, não aceitamos mais tanta interferência direta assim, né, de parte do Supremo. Alguns poucos ministros insistem ainda em atropelar a Constituição e descumprir a lei, desrespeitando a imunidade parlamentar. Desde 1988, um parlamentar não era condenado por suas opiniões, palavras e votos, porque há imunidade prevista no artigo 53. O primeiro, desde 1988, pode ser Eduardo Bolsonaro, não coincidentemente alguém de direita, e começou-se o mesmo modus operandi com relação a outros parlamentares,
como o Gustavo Gayer, como eu, a mim. Enfim, acho que já deu para entender um pouco sobre esse posicionamento. Quero aproveitar, então, senador, a gente falar aqui sobre uma notícia que foi veiculada agora nos últimos dias sobre a possibilidade ou a articulação de repente, por interesse seu, evitar a indicação de Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, e lançar a sua mãe como candidata ao Senado. Há, de fato, esse rearranjo, há essa intenção. A gente vai acompanhando o ex-governador do Rio, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político e econômico. Seria uma possibilidade de testar Rogéria Bolsonaro, enfim, nessa posição? Não existe essa articulação. Obrigado pela sua pergunta. Os nossos pré-candidatos lá no Rio de Janeiro para governador Douglas Ruas, e nas 2 vagas para o Senado, Cláudio Castro e Márcio Canella, e a minha mãe, sim, a Rogéria Bolsonaro, que já foi vereadora por 2 mandatos na cidade do Rio de Janeiro. Ela está na chapa da suplência do pré-candidato Márcio Canella. Então não existe essa articulação, não tem trabalho nenhum aqui para fazer nada contra alguém do nosso próprio campo político. Isso não faz nenhum sentido. O que aconteceu foi um instituto de pesquisa que, inclusive, ia colocar o nome da Fernanda Bolsonaro para ser testado, que é o da minha esposa. Eu falei, não faça isso, ela não é candidata a nada. Não, mas é importante para vir aqui como é que está a força do nome Bolsonaro ao Senado do Rio. Eu falei, ela nem filiação partidária tem, então não pode nem ser candidata. E aí resolveram colocar o nome da Rogéria Bolsonaro, tá? Mas não foi a pedido meu, enfim, não tem essa articulação para nada. Como eu disse, esse é o palanque que está preparado lá para ser montado no Rio de Janeiro. Só vai mudar se algum deles, por algum motivo, não quiser ser candidato. Senador, outra informação que eu queria que o senhor confirmasse e que vem sido divulgada com bastante intensidade seria de um possível acordo Alexandre de Moraes para enterrar aspirações à CPI do Banco Master, na qual ele é citado ali nas investigações da Polícia Federal, assim como outros ministros, Dias Toffoli, em razão ali de uma combinação que teria ali o meio de campo Davi Alcolumbre, ali para o projeto de anistia, o projeto da dosimetria. Seria um acordo, facilitando de um lado e evitando o avanço dessa outra matéria, CPI do Banco Master, no Congresso. Não existe isso também, tá? Eu falo o seguinte, o Pix é do Bolsonaro, o Banco Master é do Lula. Não adianta a esquerda tentar a todo momento vincular de alguma forma, porque não foi o presidente Bolsonaro que se reuniu escondidinho com o Vorcar, o presidente do Banco Central, né, e alguns ministros seus, para tratar, sabe-se lá de quê. Foi Lula quem fez essas reuniões secretas, né, e como sabe, o Bolsonaro não é mais o presidente da República. Então não existe essa articulação. Isso acabou vindo à tona por uma apuração feita pela jornalista Malu Gaspar, que é uma grande jornalista. Ela conquistou o respeito do povo brasileiro pela coragem, pela dedicação e pela credibilidade que ela tem. Mas neste caso, eu acho que ela está ouvindo fontes erradas. Inclusive, soube que teve uma aposta aí que nenhum bolsonarista ia falar mais de CPI do Banco Master porque houve um acordo. Olha, quem apostou nisso aí, apostou errado, vai perder dinheiro, porque nós vamos continuar defendendo a CPI do Banco Master. O que aconteceu na votação da derrubada desse veto ao PL da dosimetria é que, de fato, essa CPMI, na verdade, do Banco Master estava travando ali a pauta, e a gente queria que essas pessoas que ainda estão presas, muitas delas, pudessem ir para casa. Então foi uma pauta foi uma sessão com uma pauta única, houve a derrubada do veto ao PL da dosimetria, e a próxima sessão do Congresso que for acontecer, ela vai ter sim que haver antes a leitura dessa CPMI, na verdade, a CPMI e do Banco Master. Então a gente não tem nenhum acordo com relação a isso. Imagina eu fazendo acordo agora com Alexandre de Moraes, o algoz do presidente Bolsonaro, quem armou toda essa farsa para perseguir não apenas o meu pai, mas centenas de outros brasileiros. Não tem acordo nenhum com ele, não vai ter nenhum acordo com ele. Então essa questão é uma narrativa mentirosa que estão inventando e mais uma vez, eu acho que estão usando ali a boa vontade dessa jornalista Malu Gaspar
para plantar algo que simplesmente não existe. Não teve essa conversa com Davi Alcolumbre, não teve essa conversa com o ministro Alexandre de Moraes de forma alguma. Mais uma vez, o que foi uma conjuntura de interesses nossos, da oposição e de uma parte da suposta base do governo que está insatisfeita com a forma como vem sendo tratada, junto com esse ingrediente dos excessos sem limites por parte de alguns no STF. Senador, a gente tem um assunto importante a evoluir pelas próximas semanas no Congresso, que é o fim da escala 6x1. A gente vem acompanhando a fala do governo favorável à queda, dizendo, né, da importância de aliviar a vida do trabalhador, o setor produtivo reclamando, dizendo da possibilidade de aumento de custo. Hoje mesmo, a gente acompanhando aqui o anúncio do Desenrola pelo governo, acesso de contas do Fundo de Garantia para aliviar dívidas da população brasileira extremamente endividada. A partir de agora, qual que vai ser o alvo de trabalhos da oposição a respeito de pautas que são importantes para o governo e importantes também para esse período eleitoral e que para a oposição também são matérias delicadas de se opor nesse momento? Olha, o desgoverno Lula está apostando todas as fichas em trazer a discussão matérias que são populistas, ele fazendo num período eleitoral, né? Estamos na iminência da eleição, ele querendo pautar coisas que na tentativa de melhorar a imagem dele. Só que esse é um governo completamente descontrolado nas suas públicas. Só para que os nossos telespectadores tenham a noção, só no mês de março a dívida líquida do Brasil cresceu em mais de 222 bilhões de reais, gente. Eu estou falando que em março, a cada dia, 7,2 bilhões de reais foi o que aumentou a dívida brasileira. Quer dizer, um descontrole total, um governo que não para de aumentar impostos, criar novos impostos, meter a mão no bolso do trabalhador, de esfolar o empreendedor nesse país e aumentando assim a arrecadação com base nesses aumentos de impostos, ele aumenta ainda mais as despesas dele, quer dizer, a conta não fecha. A gente vai ultrapassar os 80% da relação dívida-PIB do Brasil. É uma sinalização clara para o mundo que o Brasil está na iminência de quebrar, de ficar um país insolvente. Não adianta querer maquiar os dados da inflação. A taxa de juros está altíssima, exatamente para segurar os arroubos desse governo. O Banco Central Independente, que é mais um legado do presidente Bolsonaro, criou o PIX sem taxa. É um legado do presidente Bolsonaro, ao contrário desse governo, que a tudo que onde ele olha uma chance de taxar mais o povo, ele está fazendo, deixando todo mundo endividado. Mais de 80 milhões de brasileiros que estão endividados, estão fazendo conta para conseguir no final do mês ali para honrar a sua conta de luz, a sua conta de água. Brasileiro que está parcelando no cartão de crédito comprar arroz e feijão. Que país é esse que esse cara está deixando, né, de legado, devolvendo pro povo um país muito pior do que ele pegou? Então o Lula está desesperado, querendo a todo momento apresentar essas pautas, né, que são populistas, que ele quer tentar ganhar uma simpatia do povo, melhorar a sua imagem perante o povo, mas não adianta, o Lula é uma mercadoria vencida. Ele a todo momento apresenta esses sinais de material fadigado, que ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Então ele está no modo desespero e cabe ao Congresso Nacional fazer a sua parte para sempre valorizar os trabalhadores e tentar, de uma forma equilibrada, com responsabilidade, reestruturar essa loucura que virá nas contas públicas brasileiras, que esse governo não tem nenhum limite para gastar cada vez mais e aumentar impostos para aumentar cada vez mais também as suas despesas. Então é um trabalho difícil, mas que esse cenário político atual mostra que o Congresso Nacional está disposto a evitar insanidades por parte desse atual governo, sempre pensando em fazer o melhor para o povo brasileiro. Senador, diante da rejeição de Jorge Messias à vaga no Supremo, o presidente Lula disse que não vai abrir mão da sua indicação à vaga de um ministro no Supremo Tribunal Federal. A gente já vinha acompanhando aqui algumas falas do senhor, da oposição, batendo na tecla de que isso deveria ser jogado ao próximo presidente a ser eleito, do próximo governo. Como que a oposição vai se posicionar, ainda que saibamos que agora talvez o presidente Lula percorra ali ou busque um nome de mais consenso, de mais característica técnica para colocar a votação? Olha, um dos fatores que levaram a essa rejeição do nome do senhor Jorge Messias foi o que o presidente Lula tentou emplacar o seu terceiro amigo nesse mandato no Supremo Tribunal Federal.
foi lá o Cristiano Zanin no passado, seu advogado pessoal, emplacou no Supremo. Depois o segundo amigo, que foi o Flávio Dino, que é um militante de extrema esquerda histórico, um comunista convicto de longa data, ex-ministro da Justiça do próprio Lula, emplacou lá também. Estava tentando emplacar o seu terceiro amigo, uma pessoa altamente ideologizada. E nesse cenário atual que nós vemos, de uma parte do Supremo não ter mais nenhum pudor de tomar as decisões com base em alguma coisa que não está nos autos, olhando capa de processo, a pedido do presidente Lula, o Congresso deu a resposta de vetar o seu nome. Agora, essa vaga que está em aberto, ela não era do Lula. Ela abriu de uma forma extemporânea, quando o ministro Luiz Roberto Barroso antecipa a sua saída do Supremo, e aí para abrir a vaga exatamente para o Lula. Talvez se fosse o presidente Bolsonaro que estivesse sentado na cadeira, essa saída antecipada não ocorreria, mas na certeza de que o Lula indicaria alguém no seu lugar, já que o mandato de Barroso se encerraria só lá para o meio da década de 2030 agora, ele antecipou porque era o Lula. Então, assim, ele tem que entender que é um direito dele indicar e é um direito do Senado da República aprovar o nome ou não, e foi isso que aconteceu. O Senado entendeu que não queria mais um amigo do presidente Lula lá no Supremo Tribunal Federal para continuar agindo da forma como está agindo hoje no tratamento ao Congresso Nacional, no desrespeito à Constituição Federal e simplesmente criminalizando a política. Então vamos aguardar. Não tem um controle sobre o que ele vai fazer, mas certamente um dos componentes que tem que influenciar um presidente da República na hora de indicar um nome para ser sabatinado, avaliado no Senado, é a sua viabilidade. Então vamos aguardar, mas eu ouço por parte de algumas pessoas próximas aqui ao presidente Davi Alcolumbre, que ele estaria disposto a realmente só pautar isso após o resultado das eleições, para que o próximo presidente da República indique ao Senado Federal esse novo nome.